o quarto na linha de sucessão ao trono britânico, exibindo suas típicas travessuras durante um comunicado de imprensa repentino do Palácio de Buckingham, deixou a nação em choque. O mundo mal havia se recuperado da recente série de crises de saúde na família real, quando um novo anúncio surgiu, desta vez centrado não no rei ou na princesa de Gales, mas no membro mais jovem e espirituoso da realeza, o príncipe Louis. A atualização oficial não é apenas inesperada, é devastadora. O que Buckingham acaba de revelar mudou para sempre a forma como o público vê o futuro do jovem príncipe. Antes de nos aprofundarmos no que isso realmente significa para a família real, certifique-se de se inscrever para não perder nenhuma atualização. As palavras "comunicado urgente do Palácio de Buckingham" foram veiculadas em todas as principais emissoras, causando grande repercussão em todo o país. Em poucos minutos, repórteres da realeza correram em direção aos portões do palácio, com as vozes trêmulas, ao confirmarem o que poucos acreditavam. Não se tratava de mais uma atualização formal ou um anúncio de rotina. O palácio, em seu tom habitualmente comedido, admitiu algo profundamente pessoal. Era sobre o príncipe Louis, o menino conhecido por seu riso, sua energia e seu charme travesso. Mas agora, havia um peso desconhecido por trás das palavras. Não se tratava de dever ou títulos. Tratava-se de algo humano, frágil e dolorosamente real. Fontes internas revelaram que nem mesmo os funcionários de alto escalão haviam sido informados previamente. Não houve vazamentos, nem sussurros, nem avisos. A informação veio diretamente da assessoria de imprensa do palácio, um comunicado cuidadosamente redigido que parecia conter tanto tristeza quanto força. A família agradece a gentileza do público, começava o comunicado, enquanto lidam com uma questão privada envolvendo o príncipe Louis. Mas o tom era diferente. Quem acompanha a monarquia há décadas sabe que o palácio raramente usa uma linguagem tão carregada de emoção, a menos que algo extraordinário tenha acontecido. Quase instantaneamente, as especulações começaram. O que poderia ter dado tão errado? Por que agora? Alguns membros da família real insinuaram discretamente dificuldades emocionais e psicológicas, moldadas pela turbulência que cercava a família, desde a batalha do rei contra problemas de saúde até a longa recuperação da princesa de Gales. Correspondentes da realeza descreveram o anúncio como uma das declarações mais sinceras e humanas que Buckingham já fez. Não se tratava de imagem. Tratava-se da verdade. Em lares por toda a Grã-Bretanha, as televisões permaneceram ligadas e os telefones vibraram com mensagens de preocupação e incredulidade. Até mesmo aqueles que raramente acompanhavam as notícias da realeza sentiram uma súbita pontada de empatia. O príncipe Louis, o garotinho que outrora fazia a nação rir com suas travessuras inocentes na varanda do palácio, estava agora no centro de algo dolorosamente sério. Os professores de Lambrook receberam telefonemas discretos de representantes de Kensington. Os cortesãos foram instruídos a adiar as próximas aparições da família. Algo havia mudado dentro dos muros de Buckingham, e o impacto foi sentido por todo o reino, para a família Wales. Essa declaração marcou o fim do silêncio. Isso confirmou o que muitos temiam, que o último ano de doenças, tensões e mudanças havia deixado sua marca mais profunda no coração mais jovem de todos. Mas, mesmo enquanto o mundo tentava compreender as palavras sombrias do palácio, uma única pergunta permanecia sem resposta. O que exatamente havia acontecido com o príncipe Louis? Enquanto as câmeras se aglomeravam do lado de fora dos portões do palácio, o que se seguiu não foi apenas um esclarecimento. Foi uma confissão impactante do próprio William. Uma confissão que revelou a dor íntima da família real. Quando o príncipe William se aproximou do microfone, o mundo prendeu a respiração. Sem roteiro, sem pódio, apenas um pai, tremendo levemente, confrontando os rumores. E então ele disse aquelas palavras que destruíram a ilusão de calma real. Não se tratava de protocolo. Tratava-se de uma criança com dor. E naquele momento, o príncipe William não era apenas um futuro rei. Ele era um pai enlutado tentando proteger seu filho. Com o peso de uma nação inteira pressionando-o e milhões assistindo ao vivo, William começou não com uma formalidade ensaiada, mas com um silêncio muito mais poderoso. Uma longa pausa, carregada de emoção, seguida de uma confissão que atingiu mais profundamente do que qualquer um poderia prever. Louis tem enfrentado dificuldades, disse ele, com a voz embargada pela pressão. Para um membro da realeza conhecido por sua compostura, aquilo soava cru, sem filtros e devastador. Ele falou de meses que se misturaram uns aos outros.
de sofrimento silencioso por trás dos muros do palácio. A doença de Catarina deixara um vazio em seu lar, e o diagnóstico do rei Carlos apenas intensificou a tempestade. Mas era o caçula, o radiante pequeno Luís, quem carregava o fardo mais pesado em seu coração tão frágil. William não se esquivou da verdade. Ele pintou um quadro de longas noites sem dormir, nas quais Luís entrava no quarto deles, com os olhos arregalados e assustados, de mudanças repentinas de humor, manhãs antes alegres se transformando em tardes de lágrimas, de jantares interrompidos por olhares silenciosos e pratos mal tocados. Havia também explosões de raiva, momentos de confusão, quando o pequeno príncipe não sabia onde depositar a tristeza que era, jovem demais para compreender. Não era apenas a falta da presença da mãe, era o medo crescente, de que algo irreversível tivesse começado. William admitiu que não havia percebido os primeiros sinais. Ele estava sobrecarregado entre os deveres reais e a gestão da crise, mas a culpa era evidente em cada palavra. Eu estava tentando conciliar a coroa e minha família ao mesmo tempo, disse ele. Mas eu não vi o que me escapava por entre os dedos. O que partiu o coração da nação foi uma única frase. William repetiu algo que Louis sussurrara num momento de silêncio, um sussurro que ainda o assombrava. Será que a mamãe vai embora como o vovô? Nessas 8 palavras, a inocência da infância colidiu com o peso brutal da perda. Era uma pergunta que nenhum pai deveria ter que responder. E, no entanto, era a pergunta que William não podia mais evitar. Ele confessou que foi esse momento que o obrigou, a ele e a Catherine, a reavaliar tudo. Seus horários, suas prioridades, até mesmo o silêncio. O príncipe então fez um apelo direto à imprensa, em tom firme, porém suplicante. Ele pediu não, implorou por espaço, para que a mídia demonstrasse a mesma contenção e compaixão que havia demonstrado a Catherine durante sua recuperação. Ele é apenas um menino, disse William. Deixem-no se recuperar em paz. Não era uma ordem da realeza. Era um apelo de um pai cuja família já havia sofrido demais sob os holofotes. O clima era pesado. No entanto, algo em sua vulnerabilidade desarmou até mesmo os jornalistas mais experientes presentes. Mas, mesmo enquanto William tentava proteger seu filho mais novo, a verdade já havia se espalhado para além dos muros do palácio. E a imprensa não era a única a observar. A portas fechadas na casa de Adelaide, a dor se desenrolava silenciosamente. A princesa Charlotte, geralmente a protetora calma de seu irmão mais novo, foi ouvida soluçando para sua babá. Ele não entende por que ela não está melhorando, ela sussurrou. O que aconteceu em seguida obrigou a família a encarar uma realidade difícil. Louis estava se isolando emocionalmente. E algo precisava ser feito. Durante semanas, Charlotte assumiu a responsabilidade de ser o porto seguro de Louis. Com uma maturidade que ia além da sua idade, ela tentou protegê-lo do silêncio. As conversas sussurradas, os olhares preocupados trocados entre os adultos quando pensavam que as crianças não estavam olhando. Mas até os corações mais firmes têm limites. E Charlotte finalmente sucumbiu ao peso da dor silenciosa. A babá, aparentemente pega de surpresa, tentou consolá-la, mas a verdade já havia vindo à tona. As palavras chegaram a Catherine por meio de funcionários de confiança e a devastaram. A ideia de que sua filha estava se desfazendo em silêncio enquanto tentava manter seu irmãozinho unido a atingiu mais profundamente do que qualquer doença jamais poderia. Entretanto, Louis havia mudado. Já não descia as escadas correndo pela manhã com a energia de sempre. Os cafés da manhã transcorriam em quase total silêncio. Seu prato intocado. Antes inseparável de seus brinquedos e brincadeiras no jardim, ele começou a passar horas sozinho em seu quarto, encolhido, apático, mal respondendo até mesmo aos esforços de Charlotte para animá-lo. O menino, conhecido por iluminar os ambientes, estava se apagando não por rebeldia, mas por confusão. E Catherine, embora também estivesse se recuperando, não conseguia ignorar a crise silenciosa que florescia dentro de seu filho caçula. Os mais próximos da família falaram de noites em claro e conversas sussurradas pelos corredores. William e Catherine, ambos tentando lidar com a expectativa pública e a catástrofe pessoal, agora enfrentavam uma possibilidade aterradora que, ao protegerem seus filhos do mundo, tivessem ignorado as feridas que se formavam em silêncio. A terapia foi sugerida, delicadamente, em particular, mas foi recebida com hesitação. O que diriam as manchetes? Quanto tempo levaria para que a especulação distorcesse a verdade e a transformasse em escândalo? A ideia de a saúde emocional de sua filha de 7 anos ser dissecada pelos tabloides era impensável. Mesmo assim, não fazer nada já não parecia uma opção.
O que tornava a situação ainda mais dolorosa era o crescente distanciamento entre a percepção pública e a realidade privada. O mundo ainda via retratos reais sorridentes e aparições familiares coreografadas. Mas, por trás dos muros do palácio, uma história diferente se desenrolava. Uma história de fragilidade, de uma família lutando para manter seus filhos íntegros em meio ao caos. Foi um lembrete de que, mesmo na realeza, a vulnerabilidade não discrimina. Os títulos não protegem o coração e a linhagem não atenua a perda. Enquanto a família Wales lidava com essas tempestades particulares, uma decisão foi tomada em silêncio, uma decisão que mudaria a vida de Louis para sempre. Era um dia de semana normal até que Louis não apareceu na escola. Os professores foram avisados, os colegas ficaram confusos e, então, veio a confirmação. O príncipe Louis estava sendo retirado de Lambrook. Nenhuma explicação foi dada, nenhuma previsão para seu retorno. Mas pessoas próximas à família real sabiam que algo havia se quebrado e que ela acabara de tomar a medida mais drástica em anos. Nos bastidores, essa decisão vinha sendo fervilhando há semanas. William e Catherine viram o filho desmoronar, apesar de todos os seus esforços para manter a vida estável e normal. Mas não foi o suficiente. O ponto de ruptura ocorreu após um comentário aparentemente inocente durante uma atividade em sala de aula, que, segundo fontes internas, atingiu em cheio a frágil casca emocional de Louis. Um colega teria perguntado, "Sua mãe ainda está doente?" E embora a pergunta tenha partido de genuína curiosidade, ela fez com que Louis entrasse em colapso. Ele se fechou completamente, recusando-se a falar, com os olhos cheios de confusão e medo. Quando voltou para casa naquela noite, não quis comer, não quis rir. E pela manhã, recusou-se a voltar. O que se seguiu foi uma reunião discreta, porém urgente, entre os pais reais e seus assessores mais próximos. Ficou claro que Louis não poderia continuar no ambiente atual. Não enquanto as feridas ainda estivessem tão abertas. A decisão foi tomada de retirá-lo imediatamente, sem coletivas de imprensa ou explicações elaboradas. Lambrook foi informado e, por respeito, não se pronunciou publicamente. Mas o silêncio não impediu as especulações. Jornalistas notaram sua ausência em eventos escolares, compromissos reais e até mesmo na recente aparição da família em uma instituição de caridade. Começaram os murmúrios. Haveria algo de errado com o jovem príncipe? Teria a doença da mãe afetado-o mais profundamente do que se imaginava? Dentro da casa de Adelaide, o ambiente tornou-se mais protetor. Assessores reais aconselharam o ensino domiciliar temporário sob supervisão rigorosa, garantindo que Louis estivesse protegido das pressões que claramente não estava preparado para enfrentar. Era uma medida pouco convencional, raramente tomada nos círculos da realeza, mas para William e Catherine não havia alternativa. O filho deles não estava se comportando mal, ele estava sofrendo profundamente, silenciosamente e de forma perigosa. Catherine, embora ainda estivesse se recuperando, dedicou-se inteiramente aos seus cuidados. Apesar de suas limitações físicas, ela passava longas horas sentada ao lado dele, lendo, ouvindo, simplesmente estando presente. Sua força, mesmo na fraqueza, tornou-se a âncora à qual Louis se agarrava. E, no entanto, o presente. A situação permanecia precária. Cada decisão tinha que ser ponderada em relação à percepção pública. A família não podia arriscar outra tempestade midiática. Os assessores do palácio começaram a elaborar o que chamaram de plano de recuperação, uma estratégia de longo prazo para apoiar Louis longe dos holofotes. Não se tratava apenas de questões acadêmicas, tratava-se de segurança emocional. Consultores psicológicos foram discretamente contratados e os assessores foram instruídos a coordenar um estilo de vida que proporcionasse uma sensação de liberdade em relação aos deveres reais, pelo menos por enquanto. Pela primeira vez na história moderna, uma criança da realeza teve permissão para simplesmente se recuperar sem precisar se apresentar em público. Foi uma decisão que surpreendeu os membros da família real e remodelou a forma como a monarquia lidava com a infância em momentos de crise. Mas, justamente quando a família se recolhia, uma figura surpreendente surgiu, alguém que mudaria a forma como Luís XVI enxergava o mundo. De todos os membros da realeza que poderiam assumir o papel, poucos esperavam que fosse a princesa Anne. Mas, nos bastidores, a princesa real fez uma promessa silenciosa. Ela não deixaria seu sobrinho neto cair no esquecimento. Conhecida por sua firmeza, Anne trouxe algo que a família precisava desesperadamente: estabilidade. O que ela ofereceu a Louis tornou-se a primeira faísca de esperança em semanas. Tudo começou com uma conversa particular entre Anne e William.
sem assessores, sem protocolo, apenas dois irmãos unidos pelo dever e pelo amor à próxima geração. William, visivelmente exausto, admitiu que já não sabia como se conectar com o filho. Catherine fazia tudo o que podia, mas Louis permanecia emocionalmente distante, sua alegria soterrada sob camadas de medo e confusão. Anne não ofereceu banalidades. Em vez disso, fez uma proposta. Uma que surpreendeu até mesmo William. "Mande-o para mim", disse ela. "Deixe-o trabalhar com as mãos, ouvir os pássaros em vez dos sussurros." E assim, o plano foi posto em prática. Sem comunicados de imprensa, sem fofocas do palácio. Apenas uma mudança tranquila para a propriedade rural de Anna, longe do barulho e mais perto de algo que Louis não sentia há meses. Paz. Em poucos dias, um novo ritmo começou. As manhãs começavam cedo, não com aulas ou obrigações reais, mas com rotina. Louis recebeu pequenas tarefas de jardinagem. Regar, planter, limpar as folhas. Anna trabalhava ao lado dele, contando histórias do passado, não de coroas e escândalos, mas de cavalos, batalhas e travessuras com seu irmão Carlos quando crianças. Lentamente, algo mudou. Louis, antes reservado e distante, começou a fazer perguntas novamente. Ele sorriu. Ele riu. O peso não desapareceu, mas começou a afrouxar seu aperto. A abordagem de Anne não era suave, mas era firme, e para um menino envolvido em um turbilhão, sua presença inabalável tornou-se uma tábua de salvação. Sir Detard, ela o apresentou aos estábulos. "Andar a cavalo", explicou ela. Não era sobre espetáculo. Era uma questão de confiança, controle e segurança. Louis se adaptou instintivamente. Cada pedalada trazia não apenas movimento, mas também impulso. O menino que se recusara a sair do quarto agora cavalgava por campos abertos, o vento dissipando o medo que o paralisava. Anne, observando de um balcão de concertos, à distância, sabia que encontrara o caminho a seguir. Não por meio de salas de terapia ou protocolos do palácio, mas sim por meio da conexão, da responsabilidade e da simplicidade. Nos bastidores, Anne tornou-se uma confidente de confiança para William e Catherine. Ela não suavizou nada, mas trouxe a segurança que eles não sentiam há meses. Em uma conversa particularmente emocionante, ela teria dito a Catherine: "Ele tem a garra da Diana, só precisa de direção." Esse comentário os impactou profundamente. Diana também fora incompreendida, e agora era seu neto que redescobria seu brilho sob os cuidados de uma mulher que conhecia muito bem o preço do silêncio real. Mas, mesmo quando o mundo de Louis começava a se estabilizar, forças externas tramavam algo que abalaria o palácio mais uma vez. Sussurros se transformaram em manchetes da noite para o dia. Um memorando confidencial da família real vazou, supostamente delineando planos para afastar discretamente o príncipe Louis da vida pública. A sugestão? Impedir que a instabilidade emocional prejudicasse a imagem da realeza. Se for verdade, significa uma coisa. Alguém dentro do palácio queria apagar a imagem do jovem príncipe. O documento, marcado como estritamente interno, circulou entre assessores de alto escalão antes de cair nas mãos de um membro da equipe real que, perturbado com o conteúdo, o compartilhou com um jornalista influente. Em poucas horas, os detalhes se espalharam por todos os meios de comunicação. A linguagem era fria, clínica e estratégica. Frases como abordagem de baixa visibilidade, limitar a exposição à imprensa e escalonar as aparições para evitar escrutínio pintavam um quadro perturbador, não de cuidado ou preocupação, mas de controle. Parecia menos um plano de bem-estar para uma criança e mais um roteiro de gerenciamento de crise para um departamento de relações públicas à beira de um ataque de nervos. A implicação era arrepiante. Em vez de acolher a vulnerabilidade que a família havia sofrido, alguém decidiu que era mais seguro fazer Louis desaparecer completamente da vista do público. William ficou furioso. Segundo fontes, ele confrontou conselheiros importantes do palácio a portas fechadas, exigindo saber quem havia aprovado tal redação, mais importante, por que ele não a tinha visto primeiro. Para um pai que já lidava com a culpa, o luto e a fragilidade da recuperação de um filho, a ideia de que burocratas da coroa estivessem considerando seu filho um risco foi o golpe final. A resposta de Catarina, no entanto, foi ainda mais condenatória. Ao ver o documento, ela teria dito que era desumano, acusando funcionários de alto escalão de usarem seus títulos como escudo para evitar responsabilização. Para uma mulher conhecida por sua elegância, a declaração causou grande impacto nos corredores do palácio. E então veio Anna. Firme, direta e destemida, a princesa real, que discretamente vinha ajudando Louis a redescobrir sua alegria, entrou na tempestade.
Em um raro pronunciamento interno, ela confrontou os responsáveis pelo memorando e deixou sua posição brutalmente clara. Vocês não têm filhos, disparou ela. Vocês os protegem. Suas palavras teriam silenciado a sala. E naquele instante, algo mudou. Pela primeira vez, membros da família real se posicionaram publicamente contra a própria estrutura institucional da monarquia, fora dos portões do palácio. O efeito foi igualmente imediato. O público, já notando a ausência de Luís em aparições familiares e eventos de Estado, começou a exigir respostas. Por que ele não era visto há meses? Onde ele estava durante os feriados? E, mais importante, ele estava bem? Hashtags começaram a viralizar. Jornalistas faziam perguntas cada vez mais diretas aos assessores de imprensa do palácio, que se esquivavam com declarações pré-escritas. Mas o estrago já estava feito. A percepção de segredo, de esconder uma criança por conveniência, atingiu uma ferida aberta em uma população já desiludida com os acobertamentos da família real no passado. E assim, com a crescente pressão de todos os lados, o palácio finalmente fez o que deveria ter feito semanas antes: divulgar toda a verdade. Após semanas de silêncio, o véu foi retirado. O Palácio de Buckingham emitiu um comunicado que revelou o peso emocional que a família vinha carregando. Não se tratava apenas da escola ou do comportamento de Louis, mas sim de seu bem-estar mental e emocional. E isso destruiu de vez o mito da perfeição da realeza. A declaração foi direta e surpreendente em sua honestidade. O príncipe Louis, dizia o texto, está recebendo apoio para sua recuperação emocional sob os cuidados de profissionais e de sua família. Para uma instituição conhecida por sua linguagem cuidadosamente escolhida e sua contenção estoica, o uso dessas palavras, recuperação emocional, apoio, reverberou na mídia, no público e na própria monarquia. Não se tratava de um eufemismo, era real. Foi algo cru. E, pela primeira vez na história da realeza, o palácio admitiu o que famílias do mundo inteiro sabem muito bem: que mesmo crianças com títulos, castelos e proteção não estão imunes a um colapso emocional. A declaração foi acompanhada de algo muito mais pessoal. Um bilhete manuscrito de Catherine, curto, mas comovente em sua intimidade. Ele é forte, escreveu ela, mas jovem, e estamos aprendendo a lidar com isso em família. Essas palavras tocaram profundamente pais, professores, profissionais de saúde mental. Qualquer pessoa que já tivesse visto uma criança sofrer e se sentido impotente. O bilhete não tinha a intenção de ser divulgado. Era a verdade de uma mãe, escrita à tinta, compartilhada não como uma figura da realeza, mas como uma mãe tentando proteger uma alma frágil. Aquela única frase humanizou toda a situação. As redes sociais se inflamaram em apoio. Milhares, depois milhões, começaram a inundar as timelines com mensagens de amor, preocupação e experiências compartilhadas. Pais compartilharam histórias sobre as dificuldades enfrentadas por seus próprios filhos. Assistentes sociais falaram sobre a coragem necessária para dar nome à dor emocional. Organizações de saúde mental emitiram declarações conjuntas, elogiando William e Catherine por sua transparência, considerando-a um momento decisivo para quebrar o estigma intergeracional dentro das instituições de elite. E, discretamente, dentro dos muros do palácio, assessores reconheceram o que muitos temiam: a verdade doeu, mas o silêncio foi muito pior. O que se seguiu foi um acerto de contas público. Comentaristas traçaram paralelos entre a franqueza de Catherine e a sinceridade da falecida princesa Diana durante suas próprias batalhas contra problemas de saúde mental. Ninguém deixou de notar que Diana também havia abalado a monarquia ao escolher a honestidade em vez da imagem. Agora, eram seu filho e nora que seguiam esse mesmo caminho desafiador, não em busca de manchetes, mas sim de cura. Ao fazer isso, eles redefiniram o significado de força dentro da monarquia. Não se tratava de fleuma britânica, mas da coragem de dizer o indizível. E quanto a Louis, o palácio confirmou que seus dias agora eram estruturados não em torno do dever, mas da cura. Sessões de arte-terapia preenchiam suas tardes. Ele pintava livremente, expressando a tempestade que ainda não conseguia traduzir em palavras. Os passeios na natureza tornaram-se um ritual diário, um retorno tranquilo à simplicidade, onde o canto dos pássaros substituía o ruído e as flores silvestres substituíam os flashes das câmeras. Não havia compromissos formais em sua agenda, nem uniformes ou ensaios, apenas recuperação. Mas, em meio à compaixão pública, outra voz inesperada surgiu, uma que inflamaria um debate na realeza.
do outro lado do Atlântico. O príncipe Harry quebrou o silêncio, e suas palavras não foram sutis. Era disso que eu os havia alertado, disse ele em uma entrevista exclusiva, referindo-se ao tratamento dado pelo palácio a crianças sob pressão. Seu comentário transformou um momento familiar privado em uma tempestade pública. De repente, a família de Gales se viu no meio de uma polêmica real. O momento não poderia ter sido mais inoportuno. Justamente quando o público começava a se unir em apoio ao príncipe Louis, acolhendo a vulnerabilidade compartilhada por William e Catherine, a voz de Harry cortou a calmaria como uma lâmina. Ele não se conteve. Eu vi o que acontece com jovens membros da realeza quando sua dor é enterrada em nome da imagem, declarou. Nos disseram para sermos fortes, para sorrirmos, para representarmos bem. Mas isso deixa cicatrizes que você carrega para sempre. Suas palavras ecoaram com uma amargura inconfundível, não apenas como irmão, mas como um filho ferido, ainda assombrado pelo próprio passado. E não demorou muito para que Meghan acrescentasse sua própria dose de indignação ao momento. Em uma declaração breve, porém incisiva, ela disse: proteger as crianças deve sempre vir antes de proteger a imagem de uma instituição. Com isso, os Sussexes reformularam a conversa, transformando o que havia sido um momento de transparência para a família de Gales em uma dura crítica à máquina do palácio. A reação dentro do palácio de Kensington foi imediata e severa. William, segundo fontes, estava furioso. Ele interpretou as palavras de Harry não como preocupação fraternal, mas como traição por ter sequestrado uma questão profundamente delicada para sua própria narrativa. Ele não estava lá, William teria dito a seus assessores. Ele não esteve presente em nada disso. A portas fechadas, Catherine tentou manter a calma, concentrando-se na recuperação de Louis em vez das manchetes. Mas nem ela conseguiu esconder a decepção. A família finalmente se abrira, não por relações públicas, mas pela paz. E agora isso. A vulnerabilidade estava sendo usada como munição em uma disputa pública. Apesar de toda a indignação, alguns membros da família real ofereceram uma perspectiva diferente. Acreditavam que os comentários de Harry, embora explosivos, estavam forçando conversas muito necessárias sobre o impacto emocional da vida na realeza, especialmente sobre as crianças. Durante décadas, o trauma foi varrido para debaixo de tapetes suntuosos, envolto em tradição e disfarçado de disciplina. Talvez, disseram eles em voz baixa, fosse hora de reconhecer que a coroa tinha um preço que nenhuma criança deveria pagar. O debate se espalhou rapidamente. Editoriais entraram em conflito nos jornais. Especialistas debateram ao vivo na televisão. Harry estaria explorando a dor da família em busca de validação? Ou estaria fazendo o que ninguém mais ousava, falar verdades incômodas em voz alta? Enquanto isso, funcionários do palácio se mobilizaram. Equipes de relações públicas correram para estabilizar a narrativa, reiterando que a prioridade da família era o bem-estar de Louis, e não batalhas com a imprensa. Mas o estrago já estava feito. A opinião pública estava dividida, a monarquia estava sob fogo cruzado, e a família real de Gales se encontrava no meio de uma tempestade que havia passado de emocional para política. E em meio a tudo isso, uma voz permaneceu ausente, não por negligência, mas por inocência. Enquanto os ânimos se exaltavam, uma pessoa permaneceu em silêncio, o próprio príncipe Louis. Mais um momento de tranquilidade, capturado dias depois, disse mais do que qualquer palavra. Uma única foto, sem coletiva de imprensa, sem anúncio. Apenas o príncipe Louis ajoelhado em um jardim ao lado de sua mãe, ajudando-a a plantar uma flor. Aquela imagem, vazada por um amigo da família, viralizou instantaneamente. E naquela luz suave, o mundo viu algo poderoso. Resiliência. O menino, outrora escondido dos holofotes, floresceu silenciosamente mais uma vez. A imagem era simples, sem grandes gestos, sem ostentação real. Contudo, dentro dessa moldura discreta, algo profundo se revelava. Não era apenas uma criança cuidando do jardim, era um símbolo. Louis, antes perdido em sombras emocionais, estava sorrindo. Não para as câmeras, não por protocolo, mas porque ele se sentia seguro. Catherine, ainda se recuperando, agachou-se ao lado dele, guiando sua mão. Isso! O momento não foi encenado. Foi roubado, um vislumbre de paz crua e genuína após meses de caos. E o mundo o reconheceu imediatamente. Em poucas horas, a foto foi compartilhada milhões de vezes, não por voyeurismo, mas porque deu esperança às pessoas. Durante semanas, a narrativa da família real foi definida pelo silêncio, vazamentos e confrontos. Mas isto era diferente. A foto irradiava algo que nenhum comunicado de imprensa conseguiria criar. Cura.
Isso lembrou a nação que, por trás dos muros do palácio, vivia uma família que tentava, falhava, aprendia e sobrevivia como qualquer outra. De repente, o alvoroço em torno das acusações de Harry e das respostas da instituição pareceu distante. As pessoas não estavam mais interessadas em tomar partido. Eles ficaram cativados por uma única verdade. Mesmo após um trauma, pode haver luz. Aquela imagem de Louis no jardim se tornou mais do que apenas um momento reconfortante. Tornou-se um ponto de virada. A opinião pública mudou. O apoio aumentou não apenas para Louis, mas também para William e Catherine, que foram aplaudidos por sua escolha de priorizar o bem-estar em vez das aparências, de demonstrar emoção em vez de perfeição. Organizações de saúde mental relataram um engajamento recorde em poucos dias, com pais compartilhando suas próprias histórias de ansiedade, recuperação e resiliência. Surgiram campanhas incentivando a família real a assumir a liderança na conscientização sobre a saúde mental infantil. E quase da noite para o dia, Louis, Sam Sabir, tornou-se um símbolo não de privilégio, mas de progresso. Uma criança que lutou publicamente e, ao fazê-lo, deu força a milhares de outras. Nos bastidores, começaram as conversas sobre o que tudo aquilo significava para o futuro de Louis. Ele ainda era jovem, mas sua trajetória já havia impactado a imagem da monarquia mais do que qualquer compromisso ou discurso. Discretamente, assessores cogitaram a ideia. Será que Louis poderia um dia servir como patrono real de causas relacionadas à saúde mental infantil? Não por obrigação, mas por experiência própria. O pensamento persistiu. Por ora, não havia planos, títulos ou pressão. Mas a semente havia sido plantada. E assim, a partir de uma única imagem, uma narrativa foi reescrita. O menino, antes visto como frágil, passou a ser visto sob uma perspectiva diferente. Não como alguém quebrado, mas como alguém corajoso. E a família, que outrora temera por seu silêncio, agora o observava recuperar lentamente sua voz. A monarquia, frequentemente criticada por sua rigidez, dera um passo em direção a algo humano, algo real. E nessa verdade, o público encontrou conexão. Tudo começou com um anúncio devastador, mas para o príncipe Louis, pode ser o início de algo muito mais poderoso, um destino alicerçado não no dever, mas no coração. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever. E nos vemos no próximo vídeo.